Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geometria 1. Sou o professor Anderson Novaes Martinhão e hoje a gente vai estudar o conceito de congruência para segmentos de reta e para ângulos. Então o objetivo da aula de hoje é estudar então propriedades, dos segmentos de reta congruentes e dos ângulos congruentes, Então primeiro a gente começa definindo, o que são segmentos de retas congruentes, o que são ângulos congruentes, depois a gente vê ali algumas propriedades interessantes, que aparecem para esses objetos aí no plano. Por exemplo, a gente vai definir mediatriz, vai conseguir definir bissetriz, mediatriz de um segmento de reta e bissetriz de um ângulo, ok? Então vamos lá. A gente começa definindo que são dois segmentos de reta congruentes, Então, pegue dois segmentos de reta. Quando que eles são congruentes? Quando eles possuem o mesmo comprimento, Então, dois segmentos AB e CD são congruentes, Então AB é congruente a CD. Isso significa que a medida do segmento AB é igual à medida do segmento CD, Então, se você olhar, por exemplo, pensar no desenho, numa representação desses dois segmentos de reta aí no plano, é como se fosse o mesmo desenho, a mesma figura, Ou seja, um pedacinho de reta ali, só que em locais distintos ali do plano. Se os segmentos forem diferentes, o AB e o CD. Certo? Bom, só isso. Então note que falar que dois segmentos de reta são iguais é diferente de dizer que dois segmentos de reta são congruentes, Então, quando você fala que eles são congruentes, eles são segmentos com a mesma medida, Dizer que eles são iguais quer dizer que é o mesmo segmento, É o mesmo, uma figura só representa o AB e o CD. Seria isso, No caso de congruência, eles podem ter dois segmentos diferentes, desenhados em locais distintos ali do plano. Só que se eles têm o mesmo comprimento, é como se fosse a mesma figura, Então, nesse caso, a gente não fala que eles são iguais. Nós dizemos que eles são congruentes, Essa proposição aqui, a importância dela, então, ela diz o seguinte, que essa noção de congruência de segmentos de reta é uma relação de equivalência, O que isso significa? Então, para começar, isso aqui significa que essa congruência de segmentos, ela é reflexiva, simétrica e transitiva, A demonstração desse fato aqui é bem imediato, porque basicamente, como dois segmentos são congruentes, se eles têm a mesma medida, essa proposição aqui vai seguir do fato que a igualdade de números, no caso aqui, inteiros positivos, é uma relação de equivalência. Mas vamos ver o que significa isso, Então, por exemplo, a congruência de segmentos, para começar, ela é reflexiva, ou seja, pega AB um segmento qualquer, Então, todo segmento de reta é congruente a ele mesmo. Então, qualquer segmento de reta AB que você pegar no plano, ele é congruente a ele mesmo, Isso que significa a nossa relação ali ser reflexiva. Se é uma relação de equivalência, também é uma relação simétrica, Ou seja, vai valer o seguinte: você tem dois segmentos de reta. Se AB é congruente, faltou um C aqui. Então, se AB ele é congruente a um segmento CD, e aqui AB e CD podem ser iguais, Pode ser o mesmo. Mas mesmo se forem diferentes ou iguais, tanto faz. Vai valer a simetria. Então, se AB é congruente a CD, então CD é congruente a AB. Então, tanto faz se falar que AB é congruente a CD ou CD é congruente a AB. Vale a simetria. Então, você pode falar simplesmente que AB e CD são congruentes.
E como a relação aqui ela é equivalência, ela também é transitiva. Ou seja, isso é implicado na seguinte propriedade. Se eu tenho lá três segmentos, A, B, C, D. A, B, C, D e F. Se a B é congruente a CD e se CD é congruente a EF, então você pode concluir que AB é congruente ao segmento EF, tá? Ó, isso aqui é bem óbvio, né? Porque pensa assim, se o AB tem uma medida certa, digamos X, como AB e CD são congruentes, CD também tem uma medida X. Agora, se eu supor também que CD é congruente a F, como a medida de CD é X, as medidas de EF também tem que ser X. Então você olha, o AB e o EF têm a mesma medida, mesmo comprimento, né? X, no caso aqui. Então eles serão congruentes. Tá? Então essa propriedade aqui é transitiva, né? Então o CD está fazendo um papel intermediário ali entre o AB e o segmento EF, né? Então, essa proposição significa isso aqui, tá? Todo segmento de reta é congruente ele próprio. Se um segmento é congruente a um segundo, você pode falar que o segundo é congruente ao primeiro. E vai a transitividade, né? Se o primeiro é congruente ao segundo e o segundo segmento é congruente ao terceiro, então o primeiro é congruente ao terceiro, tá? Agora a noção de ângulos congruentes é semelhante, tá? A definição que nós fizemos até agora para segmentos de reta. Então dois ângulos, quando que eles são congruentes? Quando eles têm a mesma medida, tá? Então, por exemplo, você vai lá no plano lá e desenha dois ângulos, sei lá, de 30 graus. Tá? Nós chamamos aqui de A, O, B. Isso aqui é o ângulo X, Y, Z. Tá? Então, os ângulos X, Y, Z e A ou B são congruentes, porque eles têm a mesma medida, 30 graus. Simples assim, tá? Então, congruência, a ideia é a mesma figura. Né? Então, os dois ângulos, se eles têm a mesma medida, quando você representa eles no plano, né? Depende do local que você represente, eles vão ser a mesma figura. Só que como eles estarão em locais distintos do plano, você não pode falar que eles são iguais. Então a gente fala que eles são congruentes, tá? Então é válido, tá? Que essa congruência de ângulos é uma relação de equivalência, tá? Ou seja, essa relação de ângulos, ela é simétrica, ela é reflexiva e ela é transitiva, tá? Então, por exemplo, todo ângulo A ele é congruente a ele próprio, tá? Todo ângulo é congruente a ele próprio. Isso aqui é a que a gente chama de propriedade reflexiva. Agora, simétrica, o que significa? Se você pega dois ângulos A e B, tais que A é congruente a B, então você pode concluir, pode dizer, né, que B é congruente a A também. Então você pode, como vale, né, a simetria, você pode dizer simplesmente que dois ângulos A e B são congruentes, tá? Ou você pode falar A congruente a B ou B congruente a A, tá? Se A é congruente a B, então B também é congruente a A, tá? E também vai a transitividade, né? Que é o análogo que a gente fez antes, né? Você tem três ângulos, A, B e C, de modo que A é congruente ao ângulo B e B é congruente ao ângulo C. Se essas duas propriedades são verdadeiras, né? Então você pode concluir que o ângulo A ele é congruente ao ângulo C, né? Isso que é bem óbvio, por quê?
Porque a congruência, né, vem da igualdade de medidas, igualdade de números. Como a igualdade é uma relação de equivalência, essa congruência que a gente definiu aqui também vai ser o que a gente chama de relação de equivalência. Relação de equivalência a gente vai estudar lá mais a fundo em fundamentos, tá? Em fundamentos matemática 2, lá no segundo bimestre. Mas o importante é saber que essas regrinhas aqui são válidas, tá? Beleza? Bom, pessoal, ó, essa observação é só para reforçar, né, o que eu já falei. Essas duas noções de congruência, falar que dois objetos são congruentes é diferente de falar que dois objetos são iguais, tá? Por exemplo, aqui, ó. Vou fazer um segmento de reta aqui de comprimento 1, tá? O AB. Vou fazer o CD também. Esses dois segmentos de reta têm comprimento 1, então eles são congruentes, tá? O AB e o CD são congruentes, tem mesma medida. Claramente eles são diferentes, tá? Apesar da figura, né, a maneira como a gente representa esse segmento de reta no plano ser a mesma, tá? Deixa eu apagar os rótulos aqui. Eles são diferentes, tá? Então, ó, se eu apagar os pontos aqui, ó, esse desenho são iguais, né? A diferença é que eles não são paralelos, mas mesmo se fossem, seriam. Se eu estou representando duas figuras em locais diferentes do plano, né? Ou do espaço, tá? Quando a gente for fazer lá em geometria 2, também vai valer para o espaço. Dois segmentos estão. Nesse caso, que a gente fala que eles são congruentes porque eles têm a mesma medida. Só que eles não são iguais, tá? Se eu falar assim que dois segmentos AB e CD são iguais, então é o mesmo segmento, tá? É o mesmo segmento que eu estou representando, dando dois nomes diferentes para ele, tá? Para ângulo vale a mesma coisa, tá? Vamos pegar um ângulo aqui de 45 graus, tá? É esse ângulo aqui, né? Vou só o segmento, mas então essas duas semi-retas, né? Deixa eu ver. Aqui, ó. Esse aqui é um ângulo de 45 graus. Se eu fizer um outro ângulo de 45 graus, tá? Deixa eu apagar esses segmentos aqui. Esses dois ângulos são congruentes, tá? Eles têm a mesma medida, ó. Medida do esse é o ângulo que tá chamando de alfa, mede 45 graus. Esse ângulo tá chamando de beta, também mede 45 graus. Eles são diferentes porque eles estão representados em locais diferentes do plano, tá? Mas você não pode falar que eles são iguais, mas nós podemos falar que eles são congruentes. Você pode falar que as medidas deles são iguais, tá? Você pode falar assim, se alfa é a medida de um ângulo e beta é a medida do outro, você pode falar alfa é igual a beta, que é igual a 45 graus, tá? Mas como o ângulo da forma que a gente está definindo como sendo a figura, né? Formada por essas duas semi-retas e esse ângulo é formado por essas duas semi-retas, como ângulos eles são diferentes, certo? Então vamos lá, agora algumas propriedades de ângulos, né? Algumas definições aí para ângulos. O que significa dois ângulos serem suplementares? Então, dois ângulos são suplementares se a soma das medidas deles é 180 graus, tá? Simplesmente isso. Então, ó, vou pegar aqui no. Deixa eu ver se dá. Opa. Pegar um ângulo, por exemplo, qualquer amplitude aí. Vou fazer um ângulo de 100 graus, tá?
vou apagar os pontos A e B aqui. Então esse aqui, ó, é um ângulo de 100 graus, tá? Vou fazer um outro ângulo de... Ó, eu quero que dois ângulos sejam suplementares. Então a soma tem que dar 180. Se um ângulo tem 100, outro, para ser tal que os dois sejam suplementares, tem que medir 80 graus, tá? Então, ó, pego o CD. Deixa eu apagar o C. Então, esses ângulos alfa e beta são suplementares, porque a soma deles dá 180 graus, tá? Então, fixado um ângulo, existe uma infinidade de ângulos tal que ele e esse outro ângulo é suplementar, tá? Se eu pegar um outro ângulo medindo 80 graus em outro local aqui do plano, esse novo ângulo, digamos gama, com alfa, esses dois serão suplementares, tá? Igual aqui o alfa e o beta são suplementares, tá? Agora, tem alguns, né? Dado um ângulo, a gente vai definir o que é o suplemento dele, tá? Vai ser um ângulo suplementar a ele especial, tá? Então tá escrito aqui, né? Ó, pega um ângulo qualquer. Então você vai olhar, pegar o suplemento dele vai ser um outro ângulo que você constrói da seguinte maneira: ele vai ter o mesmo vértice que o ângulo, primeiro ângulo. Um dos lados vai ser comum ao lado do ângulo original, ou seja, esses dois ângulos vão ser consecutivos. E o outro lado desse segundo ângulo é a semirreta obtida pelo prolongamento do outro lado, do lado que não é comum aos dois, tá? Como mostra esse desenho aqui, ó. Então, eu tenho aqui, por exemplo, esse ângulo, medida alfa aqui, o AOB. Um suplemento dele é qual? Você vai pegar o ângulo utilizando, por exemplo, esse lado em comum para os dois, tá? E o outro lado, que é esse aqui, ó, é dado que pelo prolongamento, né, do lado da semirreta OB na outra semirreta, tá? Você tem esse ângulo beta. Então note o que vai acontecer aqui, que a soma das medidas é 180 graus, tá? Porque o ângulo BOC é um ângulo raso. Consequentemente, então beta é o suplemento de alfa, tá? Nesse caso, você pode falar também que o alfa é o suplemento de beta. E além disso, eles são suplementares, tá? Então, um suplemento de um ângulo é um ângulo tal que é... Então, significa dizer que beta é um suplemento do ângulo alfa. Significa dizer que eles são suplementares. Alfa e beta são suplementares, né? A soma dá 180. E eles são consecutivos, tá? Vou fazer mais um exemplo aqui, ó. Pegar um ângulo de 60 graus. Eu vou fazer semi-reta, eu vou fazer só um segmento aqui, tá? Pra ficar mais simples a gente enxergar. Então, ó, esse é o ângulo AB, a linha, é um ângulo que mede 60 graus, tá? Como é que eu faço um suplemento desse ângulo, né? Você pega o lado AB, prolonga ele. Aí vou pegar um ponto aqui qualquer, tá? Só para a gente chamar. Então esse ângulo ABC é um suplemento do ângulo AB, a linha, tá? Eu acho... Ó, esse ângulo aqui, ó. Deixa eu até mudar a cor para ficar mais fácil de ver. Esse ângulo rosa, ó, a medida é 120 graus. Note que
é 180 menos 60, né? 120. Ou seja, esses ângulos, o rosa e o verde, são suplementares, tá? Tem outro suplemento que dá pra fazer aqui. Fazendo o seguinte, você prolongando, em vez de prolongar o lado A linha B, prolongar o lado AB. Aí vem aqui e pega um outro ponto. Aí deixa só eu apagar algumas coisas aqui. Isso aqui. Esse B, esse ponto azul do meio. Aí vamos ver a medida desse ângulo aqui. Aqui. Não. Fiz errado. Ó, esse ângulo gama aqui, ó. Vou mudar de cor ele também. Colocar ele azul. Também mede 120 graus. Tá? Então por quê? Então ele é um suplemento. Porque o ângulo AOD é raso. Tá? Então vocês olhar um pouquinho esse desenho, a gente já começa a ver algumas propriedades. Olha esse ângulo. O ângulo rosa e o ângulo azul tem a mesma medida. Esse ângulo aqui, ó, CBD, também vai medir 60 graus, quer ver? Deixa eu tentar fazer ele aqui. Não, fiz errado. Aqui. Esse ângulo ele chamou de delta, né? Vou mudar a cor dele. Por, sei lá, marrom. Ó, esse ângulo marrom e o ângulo verde tem a mesma medida. Esse ângulo rosa e o ângulo azul tem a mesma medida. Tá? O que está acontecendo? Se você olhar as retas, tá? Que passam aqui, ó. A reta A' C e a reta A' D, eles são o que a gente vai chamar de retas, que a gente chama, né, de retas concorrentes, tá? Então, duas retas, quando são concorrentes, elas definem 4 ângulos, tá? E no caso aqui, esses ângulos A, B, A' e C, B, D, a gente vai chamar eles de opostos pelo vértice. Também, A, B, C e a linha BD, a gente também vai chamar eles de opostos pelos vértices. Tá? Por que a gente vai dar esse nome? Porque eles são importantes, tá? Eles vão satisfazer essa propriedade. Sempre vai valer esse fato. Ângulos opostos pelo vértice são congruentes. Tá? Tem essa medida. Já já a gente vê isso, tá? Então, voltando. De suplemento e ângulos suplementares, era isso? Então vamos lá, ó. Então o que a gente acabou de ver lá no desenho, lá no GeoGebra, é a noção de ângulos opostos pelo vértice, tá? Então pega duas retas em que tem interseção, tá? Então essas duas retas formam 4 ângulos, como nesse desenho aqui, ó. Quais ângulos formam? AOB, BOC, COD, DOA. Aí, esses ângulos mais escuros aqui, né? Esse ângulo e esse são ditos opostos pelo vértice, né? O par de ângulos é oposto pelo vértice, tá? São opostos pelo vértice. Não é o AOB, é oposto pelo vértice. Não, é o par, tá? Os dois ângulos são opostos pelo vértice. E esse par, AOD e CO e BOC, também dizemos que esse par é formado por ângulos opostos pelo vértice. Tá? Bom, aí o primeiro resultado da aula de hoje, a gente vai provar que qualquer par de ângulos opostos pelos vértices são congruentes. Tá? Vamos demonstrar então essa proposição, né? Então a hipótese é que é nos dado dois ângulos opostos pelo vértice, né? Então, vamos pegar duas retas concorrentes. RS
como nessa figura aqui, ó. Essa é uma reta, essa aqui é outra. Tá? Então, essa eu vou chamar de R, essa aqui eu vou chamar de S. Aí eu vou marcar pontos na reta R e pontos na reta S. A interseção eu vou chamar de O, tá? Só pra gente se guiar do que a gente tem que fazer aqui. Deixa eu marcar esse O aqui embaixo. Então, eu vou mostrar, por exemplo, que esse ângulo e esse têm a mesma medida. Tá? Ou seja, a medida do ângulo AOC tem que ser igual à medida do ângulo BOD. Tá? Para ficar mais fácil enxergar as coisas aqui, eu vou dar nome para essas medidas, tá? Então, o AOC vai ser o ângulo de medida alfa. O AOD é o ângulo de medida beta. E o DOB é o ângulo de medida gama. Acho que esse é ângulo de baixo que não precisa não, tá? Certo? Então, alfa, beta e gama são medidas, são números, que são medidas dos ângulos. Então, vamos lá. Digamos. Então, alfa é a medida do ângulo AOB. Beta é a medida do ângulo, já errei aqui, AOC, né? Ó, beta é a medida do ângulo AOD. E gama é a medida do ângulo BOD, é isso, né? Vamos lá então. Qual é a ideia? Como essas retas são concorrentes, se você olhar, por exemplo, os ângulos, esse ângulo, né, AOC, e o ângulo AOD, um é suplemento do outro, tá? Então o ângulo COD mede 180 graus, é um ângulo raso. Mesma maneira, o ângulo AOB é um ângulo raso, tá? Então a gente vai obter aqui que alfa mais beta é 180 graus e beta mais gama é 180 graus, tá? Então lembrando, vou provar que alfa é igual a gama, tá? Então só isso. Não note que é suficiente. Mostrarmos que alfa é igual a gama, tá? Então como? Então lá, COD é um ângulo raso. E também, né, AOB também é um ângulo raso. Então ambos são ângulos rasos. A gente conclui o seguinte. Como COD é ângulo raso, então alfa mais beta é igual a 180 graus. E também beta mais gama é igual a 180 graus. Então, se eu fizer a primeira equação aqui, subtrair dela a segunda, membro a membro, tá? A gente vai obter que alfa menos gama é igual a zero, né? Então, ó, vamos fazer assim. Subtraindo a equação 2 da equação 1, membro a membro, obtemos. Aqui a gente está usando aquela propriedade, né?
que vale para números. Por exemplo, se A é igual a B e C é igual a D, então se eu faço A menos C, isso é igual a B menos D. Tá? Porque B é A, então isso aqui é A. E D é C, então isso aqui é A menos C também. Tá? Só isso. Ou seja, vou fazer alfa mais beta menos beta mais gama. Isso é igual a 180 menos 180, que é zero. Tá? Ou é só comparar também, né? Alfa mais beta é igual a beta mais gama, aí subtrair gama dos dois lados vai chegar no zero. Talvez fosse até mais fácil de argumentar assim, mas... Então lá, do lado esquerdo fica alfa mais beta menos beta mais gama. Do lado direito fica 180 graus menos 180 graus. Isso implica que alfa mais beta... Aí, cuidado com esse sinal de menos, tá? Estou subtraindo uma soma. É o oposto de uma soma. Então, isso aqui é o oposto de beta mais o oposto de gama. Lá direito, 0 grau. Aqui, ó, beta menos beta. Resulta que alfa menos gama é 0 grau. Então, a única possibilidade é que esses dois ângulos sejam... Essas duas medidas sejam iguais, tá? Então, acabou. Esse ângulo AOC e esse ângulo BOD são congruentes, porque tem a mesma medida. Tá? Alfa e beta são iguais. Certo? Então, desse modo... Bom, na verdade acabou já, né? Eu já tinha falado aqui, né? Que era o suficiente mostrar isso. Certo? Então, ó, sempre tem duas retas, quaisquer concorrentes, desde que sejam concorrentes, tá? Sempre esse ângulo é igual a esse, a medida, tá? E a medida desse ângulo é igual a essa. Tá? Então esse é o primeiro caso de congruência aí de ângulos que a gente vai ver, tá? Quando a gente, por exemplo, for estudar lá teoremas paralelos, a gente vai ver, tá? Mais ângulos que serão congruentes. Tem umas hipóteses, tá? Sobre algumas retas, alguns ângulos particulares vão ser pares de ângulos congruentes. Ok? Continuando então, vamos lá. O que é um ângulo reto? Todo mundo deve ter visto no ensino médio. O ângulo reto é aquele ângulo cuja medida é 90 graus. Tá? Duas retas, nós vamos dizer que elas são perpendiculares. E aqui era para ser vermelho também, né? Quando elas formam um ângulo reto. Tá? Ou seja, duas retas concorrentes que se interceptam vão formar quatro ângulos. Se esses quatro ângulos forem retos, ou seja, os quatro ângulos medidos 90 graus, a gente vai dizer que as retas são perpendiculares, tá? Aqui no plano, a gente fala perpendicular. Quando duas retas formam um ângulo de 90 graus. Quando a gente está no espaço tridimensional, né, que a gente vai ver lá em Geometria 2, não é suficiente que o ângulo seja 90 graus para dizer que duas retas sejam perpendiculares, tá? Porque existirão retas que formam o ângulo de 90 graus e não são concorrentes, tá? Não tem interseção. Isso a gente vai ver lá no segundo semestre. Então, assim, já vai pôr na cabeça que a palavra perpendicular a gente vai reservar para o caso em que retas são concorrentes e formam um ângulo reto, tá? Aí no espaço, quando duas retas formam um ângulo reto, mas não são concorrentes, a gente vai chamar elas de ortogonais. Tá? Aí perpendicular é quando as retas são ortogonais, né? Ou seja, formam um ângulo de 90 graus e tem interseção. No plano, duas retas no plano sempre tem interseção, né? Se formam um ângulo reto. Então por isso que aqui no plano a gente nem fala em reta ortogonal. A gente só usa direto a palavra perpendicular, tá? Que duas retas que formam ângulo 90 graus com certeza são concorrentes, tá? Se eu estou no meu universo aqui, como nesse caso desse curso, é um plano, tá?
Então, nesse caso aqui, as retas RS são perpendiculares, tá? Usualmente, a gente denota um ângulo reto assim, tá? Quando você quer dizer que dois segmentos são perpendiculares ou duas retas são perpendiculares, você faz esse quadradinho aqui com um ponto no meio, tá? Para simbolizar que a medida do ângulo ali é 90 graus, tá? O ângulo é reto. Então, vamos lá, esse teorema aqui, ó. Por qualquer ponto de uma reta R, passa uma única reta que é perpendicular a essa. Então, o que esse teorema está falando? Pega uma reta qualquer, chama de R. Vai em R, escolhe um ponto qualquer, chama de A. O que esse teorema fala é que existe uma reta passando por A e é única. Agora, aqui é meio difícil, que é na mão, né? Existe uma única reta que é perpendicular a R e passa pelo ponto A. Talvez ficou um pouquinho torto aqui o desenho, tá? Mas a ideia é, em cada ponto da reta, você consegue traçar uma perpendicular à reta R. Tá? É isso. Essa é a ideia. Então, duas coisas a gente tem que mostrar nesse caso, né? É que existe a reta que passa pelo... Dada uma reta R, um ponto A na reta R. Existe uma reta perpendicular a R passando por A. Depois tem que mostrar que é única, tá? Ó, a historinha fala duas coisas. Que existe a reta e que ela é única. Existe a perpendicular e uma só. Tá? Bom, pessoal, a demonstração desse teorema, eu não vou fazer, vou só dar uma ideia. Tá feito lá no livro, mas basicamente essa demonstração segue de um resultado lá da aula anterior. Então, ó, da mesma forma que eu fiz o desenho ali, considero a reta R em um ponto A aqui. Então, na aula passada nós vimos esse teorema 15 que ele fala que para todo número real entre 0 e 180, existe um ângulo, né, cuja medida é esse θ, tá? Ou seja, a reta R vai dividir o plano em dois semiplanos, então com o vértice A, olhando para esse semiplano aqui de cima, por exemplo, para esse semiplano aqui, eu consigo colocar um único ângulo cuja medida é 90 graus com o vértice no ponto A, certo? Então, agora aqui fica difícil, né? Deixa eu fazer na mão mesmo, tá? Então, esse único ponto B tal que a gente consegue formar esse ângulo aí. Deixa eu só trocar o nome aqui para... Vou chamar assim, ó. O é o ponto onde eu quero traçar a perpendicular. Então lá pelo teorema tem esse ângulo é único, tá? O A ou B. Beleza. Aí você faz o quê? Olha a semirreta oposta à semirreta OB. Né? Prolonga essa semirreta. Então só vai ter uma reta S, né? É a reta BO. Isso aqui é uma reta. Aí você argumenta ali que esse ângulo também vai ser reto, né? Porque vai ser suplementar desse. Esse aqui também, que é o suplemento desse. E, consequentemente, esse aqui também vai ser o suplemento desse. Então essas duas retas RS serão perpendiculares. Tá? Agora, e a unicidade também segue lá do fato desse ângulo aqui ser único, tá? Que a gente até provou na aula passada, que foi a... Bom, tá aqui nesse teorema, né, que é a unicidade, só que a gente demonstrou, né, nessa proposição, tá? Então, como o ângulo 90 graus é único, vai acabar aqui essas retas R e S aqui. A reta S, perpendicular à reta R, passando aqui pelo ponto O, é única, tá? Então, isso aqui é importante, tá? A gente usa bastante, por exemplo, em GA também aparece esse fato aqui. Dada uma reta R e um ponto qualquer na reta, eu consigo traçar uma perpendicular passando por esse ponto aí que eu escolhi. E ela é única, tá? A gente vai ver um fato que vai seguir desse aqui também, que é o postulado do quinto postulado de Euclides, que aqui pra gente vai sair como
uma proposição, um teorema, né? Porque a gente colocou um monte de axioma aqui, né? Já no nosso estudo, né? Então vai acontecer que pra gente o quinto postulado vai ser um teorema. Ele não vai seguir lá do... não precisa ser assumido, né? Até porque a gente já assumiu tanto de axioma que a gente assumiu como verdadeiro, né? Sem demonstrar, acaba que ele pode ser demonstrado. Uma versão equivalente ao quinto postulado de Euclides. O quinto postulado de Euclides, vamos só relembrar brevemente aqui. Esse aqui, ó. Fala que tem duas retas, S e T. Aí pegar uma terceira, R, que intercepte as duas, né? Que vai cortar as retas RS formando ângulos ali, ó. No mesmo semiplano determinado por R, alfa e beta. Esses ângulos internos aqui, ó. A gente vai chamar de ângulos internos. Se a soma desses dois ângulos, né, alfa mais beta, é menor que 180 graus, então as retas RS são concorrentes, né? Então, se eu prolongar essa linha aqui que denota a reta S e prolongar essa linha aqui que denota a reta T, vai ter uma interseção, tá? Um enunciado equivalente é dizer o seguinte, que dada uma reta qualquer e um ponto fora dessa reta, existe uma única reta paralela à reta original que passa por esse ponto. Tá? É quase que o mesmo enunciado desse teorema. Cadê? Só que o ponto a gente pega fora da reta e a palavra troca, né, perpendicular para paralela. Então a gente vai conseguir provar, por exemplo, então dado uma reta R e um ponto O fora de R, existe uma única reta S que passa pelo ponto O e é paralela a R, tá? Isso é um resultado que é equivalente ao quinto postulado de Euclides. A gente vai conseguir demonstrar, tá? E é bem tranquilo, porque pelo que a gente já acabou de provar, só usar esse teorema. Porque, bom, quando chegar lá a gente vê, né? Mas a ideia é traçar uma perpendicular ali e a reta R. Traçar perpendicular na reta R e depois traçar a perpendicular da outra perpendicular, daí vai ser paralelo, tá? Com o que a gente definiu agora, a gente consegue então definir o que é mediatriz de um segmento de reta. Vamos lá então. Pega aí um segmento de reta qualquer. Opa. O que acontece? Tem uma ferramenta aqui, deixa eu ver. Mediatriz. O segmento de reta B, você pode pensar que ele está contido numa reta, né? Tem uma reta que contém ele, tá? O que acontece? O segmento de reta AB tem um ponto médio, né? Ó, aqui eu posso achar o ponto médio, né? Então, o ponto médio entre A e B, esse ponto C aí. Aí o que é a mediatriz? Então, ao segmento AB, você pega uma perpendicular que passa pelo ponto C. Essa é a mediatriz, tá? Ó. Então, é a reta que é perpendicular a AB que passa pelo ponto médio de AB. Isso que a gente chama de mediatriz do segmento AB. É o que está definido aqui, tá? Ó. Uma definição análoga é bissetriz de um ângulo. Então pega um ângulo qualquer, A ou B. Então quando que uma semi-reta é uma bissetriz de um ângulo? Quando ela vai dividir o ângulo em dois ângulos menores de mesmo congruentes, tá? Vamos lá. Vou pegar um ângulo qualquer aqui.
Então aqui esse ângulo. Deixa eu só apagar o rótulo aqui. Então, ó, esse ângulo ABC, tá? É um ângulo, né? Agora vamos pegar uma semi-reta com origem B no vértice do ângulo, tá? Agora deixa eu ver como é que faz. Aí, ó. Essa é a bissetriz. Só que aqui ele tá fazendo errado. Ele tá fazendo uma reta. Tudo que a gente está definindo é só uma semi-reta, né? Deixa eu ver. Aí, ó. Então essa semi-reta BD a gente chama de uma bissetriz, tá? Do ângulo. Deixa eu só mexer aqui para ficar mais fácil de... Ó, do jeito que a gente fez aqui, ó, o D sempre vai ficar no meio, ó. Deixa eu ver se eu consigo parar num valor... redondo aqui. Deixa eu fazer o seguinte. Agora tá ficando... Se você olhar o ângulo azul e o ângulo rosa, ó, eles têm a mesma medida. Que é exatamente metade da medida. Cada um, né, mede metade da medida do ângulo alfa. Claro que a soma, né, tem que dar o ângulo alfa, porque... a semi-reta BD divide o ângulo alfa, né, em dois ângulos, no caso aqui CBD e ABD. Tá? Então a soma dos dois tem que dar alfa. Só que eles são congruentes. Tá? Então quando isso acontece, né, você pega uma semi-reta e divide um ângulo em dois ângulos menores de mesma medida, você fala que a semi-reta é uma bissetriz. Tá? É claro que depois de um tempo a gente começa a pegar o segmento, a bissetriz, considera a bissetriz, tá? Abusar um pouco da notação, mas do jeito que a gente está definindo, bissetriz é um segmento de reta, tá? Mas ó, se eu mexer o ponto C aqui, ó, eu vou mudar no ângulo alfa, né? Mudando o alfa, eu mudo também a bissetriz ali, né? Mas do jeito que a gente fez, ó, como eu fiz de tal modo que isso aqui fique sobre a bissetriz, na verdade, né? Os ângulos azul e rosa aqui, ó, vão ser sempre a mesma medida, que é exatamente cada um é metade do alfa, né? Ó. Ok? Então isso que é a bissetriz de um ângulo, tá? É uma semi-reta que divide o ângulo em dois ângulos congruentes. Tá? Bom, para encerrar a aula, então vamos provar essa proposição aqui que diz que todo ângulo admite uma única bissetriz. Então o que a gente precisa fazer é o seguinte, pegar um ângulo qualquer. Então pegar um ângulo qualquer, tá? Digamos A ou B. ABC depois dois. Mostrar que eu consigo sempre uma semi-reta que divide esse ângulo, de modo que esses dois ângulos aqui sejam congruentes, tá? Então, vamos lá. Seja A ou B um ângulo qualquer. Então, O é o vértice do ângulo A ou B, tá? E eu vou chamar de θ a metade da medida desse ângulo. Então, o que a gente tem que fazer é o quê? Encontrar uma semi-reta que divide o ângulo A ou B em dois ângulos menores, ambos com medida θ. Deixa eu ver se consigo desenhar. Então, bom, gente, o desenho não vai ficar tão bom não, né? Mas vamos lá. Então aqui é o ângulo A ou B. Então a ideia é a seguinte.
Essa reta OA define dois semiplanos, né? O ponto B tem que estar em algum semiplano. No caso está nesse aqui, ó, de cima. Então, nesse semiplano, eu vou pegar uma semirreta OC, tá? Que tem algum, acho que a proposição que a gente viu agora há pouco, lá da aula passada, 3,14, fala que nesse semiplano, que contém o ponto B, converte no ponto O, e um lado sobre a reta, né, que determina o semiplano, sobre a reta OA, eu consigo montar um único ângulo com essas hipóteses, né, cuja medida é exatamente θ, tá? Então aqui, ó, agora vamos ver se eu consigo fazer, né? Vai ter uma única semirreta com origem O, tal que AOC é um ângulo cuja medida é exatamente θ, tá? O que a gente tem que mostrar o quê? Que isso aqui também é θ, tá? Só que mais que isso, eu tenho que mostrar que o desenho que eu fiz aqui tá certo, tá? Que não é esse caso, né? Que o C, né? A semirreta OC que está dividindo o ângulo AOB e não, sei lá, a semirreta OB que está dividindo o ângulo AOC, tá? Então, sabemos que existe um único ângulo que eu vou chamar de AOC no semiplano. Eu tenho que falar qual semiplano que é, né? Porque para não dizer que é aqui embaixo, tá? Porque eu tenho que olhar no semiplano que contém o ponto B, tá? Ou seja, contém o outro lado do ângulo AOB. No semiplano, a notação eu vou usar π assim, tá? Porque acho que no livro usa assim. Eu acho meio estranho, tá? Na hora de escrever aqui. Π OA. Então, OA aqui nessa forma eu tô querendo dizer a reta OA, tá? Então é o semiplano determinado pela reta OA e pelo ponto B, né? Lembra, eu tenho uma reta no plano e um ponto que não está na semirreta. Isso determina o plano que eu estou me referindo, né? Então é o semiplano determinado pela reta OA e que contém o ponto B. Então eu tô falando, é esse semiplano aqui que eu estou olhando, tá? Entre aspas, é o de cima ali no desenho, né? Então que a medida desse ângulo é θ, tá? Primeira coisa, por que o desenho está certo? A semirreta OC divide o ângulo AOB. É pelo fato de que esse ângulo θ é menor que o ângulo AOB, né? Exatamente metade, tá? Então, como o ângulo AOB é maior que o ângulo AOC, então a semirreta OC divide o ângulo AOB, tá? Bom, note que essa semirreta divide o ângulo AOB, pois a medida do ângulo AOB é maior que θ, né, que é justamente a medida do ângulo AOC. Não, é claro, né? Esse ângulo é maior que esse, tá? Por quê? Se eu só olhar como a gente pegou o θ, né? Exatamente o dobro. θ é metade do ângulo maior ali. Por isso que a semirreta tá certo que o desenho que eu fiz, tá? Ela divide o ângulo AOB. Agora, falta mostrar o quê? Que a medida aqui do BOC ou COB, tanto faz como é que você chama aqui, é θ também. Ah, isso aqui agora ficou fácil, né? Agora, olha só. Como SOC divide o ângulo AOB, então disso segue que... vocês lembram lá atrás, a gente viu, né? Quando uma semirreta divide um ângulo em dois, então
Então a soma dos dois ângulos menores coincide com a soma com a medida do ângulo maior. Então a medida de AOC mais a medida de COB é a medida do ângulo AOB, tá? Então diz que a medida do ângulo AOC mais a medida do ângulo BOC é a medida do ângulo AOB, tá? Então AOC mais BOC é igual à medida do AOC, AOB, né? Agora o ângulo AOC, a medida dele é θ. Isso aqui implica então que θ, a medida do ângulo BOC é o que a gente quer encontrar, tá? É o que a gente quer mostrar que é θ. Então mais a medida do ângulo BOC. Agora o ângulo AOB. Se você olhar, ó, θ é metade dessa medida. Então é claro que a medida do ângulo AOB é 2θ, tá? Independente de qual seja o valor de θ, isso aqui dá 2θ. Então disso serve que a medida do ângulo BOC é 2θ menos θ, que é θ. Aí acabou, né? Por quê? A medida de AOC é θ, que coincide com a medida de BOC. E essa semirreta OC divide o ângulo AOB, né? Ou seja, essa semirreta OC é uma semirreta que divide o ângulo AOB em dois ângulos congruentes, né, de mesma medida. Então, portanto, a semirreta OC, né, é a bissetriz do ângulo AOB, tá? Então a gente mostrou que existe bissetriz, né? Que é única, é óbvio, porque essa semirreta aqui é única, tá? Essa reta OC aqui que a gente consegue construir vem lá do proposição 3.14, né? Que fala que é só um ângulo, esse ângulo que existe é único, tá? Esse desenho aqui, ó, é único esse ângulo verde, não tem como fazer dois. Para demonstrar essa proposição, nós admitimos que poderia fazer dois, chegou no final que na verdade era um só, né? Bom, então a aula de hoje era isso, tá? Então com essa aula a gente encerra o conteúdo sobre essa parte de medidas, de congruências, né, de segmentos e ângulos. A gente vai entrar então agora no capítulo do livro. A gente vai estudar algumas aulas sobre conceitos de triângulos, tá? Principalmente congruência de triângulo, a gente vai estudar bastante. Ok? Então, até a próxima aula. Até lá.